Pai do Senhor, queridos irmãos, amados em Cristo Jesus. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Departamento da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, em Londrina, no estado do Paraná. Mais uma vez estamos aqui para transmitir e, juntamente com você, estudarmos aqui a última lição desse trimestre, que foi muito bem aproveitado, muito bem estudado, a respeito da Igreja de Cristo e o império do mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. 12 lições já foram estudadas. Nessa 13ª nós finalizamos aí o assunto, o tema que foi proposto pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para nós estudarmos a respeito desse mundo tão complexo, tão mergulhado no pecado, afastado de Deus, mas por outro lado nós temos uma igreja vitoriosa, triunfante, que tem Cristo como cabeça, como seu rei, como seu Senhor, como seu mestre. E nessa lição, 13ª lição, cujo título é O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, nós vamos finalizar então esse estudo tão maravilhoso que trouxe e enriqueceu as nossas vidas. O nosso texto áureo está em Mateus, no capítulo 1, versículo de número 23, que diz assim: E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E o texto bíblico está em dois momentos no Novo Testamento. Primeiro em Mateus, no capítulo 1, versículo 21 a 23. Depois em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 a 7. Não faremos essa leitura, mas você pode tomar a sua Bíblia e fazê-la, para que você enriqueça aí o teu conhecimento e, através disso, aplicar a lição na sua vida e na sala de aula onde provavelmente você irá ministrar. O assunto, como já dissemos, é o mundo de Deus no mundo dos homens. Então há um contraste entre os dois mundos ou os dois reinos. A Igreja de Cristo, sendo a expressão visível do reino de Deus, ela se manifesta no mundo para propagar a vontade e propagar Cristo como Senhor sobre todas as coisas. Por outro lado, existe o reino do mundo, onde o homem está afastado de Deus, não reconhece Deus como seu Senhor, apesar que a grande maioria se diz religiosa, no entanto não tem uma vida voltada, nem permite que o Cristo seja o rei das suas vidas, não permite que Cristo governe as suas atitudes, e não permite que Cristo seja o Senhor de todas as coisas. E como vivemos nesse mundo, nós vamos entender nesta lição quais são os dois reinos. E eu quero começar a trazer para você, para depois entrarmos aqui nos 3 pontos, como sempre a revista nos traz e nos remete, para nós aqui falarmos a respeito do reino de Deus nesse mundo ou no mundo dos homens. Nós conhecemos o homem desde da sua criação, lá em Gênesis, quando Deus coloca nossos primeiros pais no paraíso, e ali Deus pretendia, com a visitação que fazia todos os dias aos nossos primeiros pais, fazer com que eles frutificassem, com que eles crescessem, e ele fosse realmente o Rei e Senhor, cuja toda a emanação da divindade provesse de si mesmo, e que os homens pudessem ser cheios e manifestos da sua própria vontade, fazendo o seu querer, baseado numa vida de santidade e obediência e a sua própria palavra. No entanto, nós vemos e entendemos que o homem preferiu seguir o seu próprio caminho, desobedecendo à voz do seu Senhor, quis ser igual a Deus e tomou para si um reino para ele mesmo administrar. Foi tentado para que isso acontecesse, é claro e evidente. No entanto, a decisão de proclamar uma sua independência veio através das atitudes que eles mesmos tomaram
quando desobedeceram à voz do Senhor e praticaram aquilo que não deveriam ter praticado. A partir desse momento, o homem começa a criar o seu próprio reino. Ele se afasta de Deus, ele toma suas próprias decisões, segue o seu próprio caminho e cada vez mais ele se perde entre os seus conceitos, suas filosofias e a sua forma de viver, a sua própria cultura, e cria para si mesmo leis que acabam infringindo a vontade soberana de Deus. Nós vamos ver logo no princípio da raça humana, quando Caim se afasta de Deus, ele vai para uma terra distante e ali ele promulga e cria ali uma sociedade, uma cidade, cujo nome ele coloca o próprio nome do seu primeiro filho, Enoque, e ali ele forma uma sociedade grande, até pungente, né? Uma sociedade que trouxe ali certa estabilidade, tanto na sua economia, quanto na sua infraestrutura e tanto quanto na sua forma de diversão entre as músicas e os órgãos e as flautas e os instrumentos que criaram para os seus próprios divertimentos. Nós vamos entender nessa cultura primitiva que os homens preferiram andar segundo os seus preceitos e não observando os preceitos de Deus. Porque é muito claro quando diz que Caim ele sai da presença de Deus e vai criar e vai formar para si uma nova identidade, não buscando a orientação de Deus, e apesar de parecerem prósperos em tudo aquilo que faziam, em tudo aquilo que criavam, no entanto, a perversidade e aí o pecado tomou conta daquela sociedade primitiva que levou-os à destruição através do dilúvio, pois Deus, apesar do Espírito Santo continuar falando com eles, eles não aceitaram e não quiseram ouvir a voz de Deus nos seus corações. A sociedade se perdeu porque criaram para si um reino sem estabilidade, porque toda a estabilidade nesse mundo não se dá pela sabedoria humana, mas sim pela ação direta de Deus na vida dos homens. Quando Deus está no controle de todas as coisas, há prosperidade, não somente material, mas há uma prosperidade espiritual. Há alegria, tanto na vida e no coração do homem, quanto na vida e no coração do próprio Deus. Há uma divergência entre o homem e Deus quando ele procura fazer aquilo que lhe apraz e afasta-se da vontade de Deus. Nós vamos ver, logo depois da rebelião e que o homem se perde, ou toda a humanidade se perde no dilúvio, e quando começa uma nova civilização, nós vamos ver o homem novamente se afastando de Deus. Apesar que Noé foi achado justo diante de Deus, porém a sua geração, os seus descendentes, pouco tempo depois se afastaram e não quiseram mais dar ouvido à voz de Deus. O primeiro momento que nós vamos ver de uma nova civilização se formando, um novo reino estando em proeminência naquela época antiga, foi o reino de Babel, quando Nimrod, não querendo ouvir a voz de Deus para se espalhar sobre todo o mundo, ele resolve construir uma torre para que ali fosse como um monumento enaltecido o nome do homem, para que ele fosse elevado até as alturas, para que tivesse um nome sobre toda a terra, para que todos reconhecessem as suas fortalezas e eles pudessem fazer aquilo que estava determinado nos seus corações e não observando aquilo que estava registrado no coração de Deus. Logo, Deus intervém na história e com línguas repartidas, ou seja, com uma Babel entre eles, a língua entre eles foram diversificadas, melhor dizendo, e eles são espalhados por todos os cantos da terra. Porém, muito tempo depois, nós vamos ver que outra cultura se levanta, a cultura egípcia,
se torna uma potência na sua época, mas também longe, distante de conhecer a plena vontade de Deus, agora voltado para os seus ídolos, adorando o Deus Sol, adorando o Nilo, adorando as criaturas, o crocodilo do Nilo e tantas outras aberrações, porque não havia mais espaço no coração ou não quiseram colocar Deus diante de si para ser o seu próprio governante. Passou-se também essa nação egípcia, veio depois mais tarde a nação assíria, que se tornou o maior império mundial, um dos maiores impérios mundiais, que pela sua truculência conquistava povos e nações. Com a sua truculência matava e pela sua força dominava. E com isso a mente humana, o pecado humano era dominado pela força daqueles que tinham maiores poderes e se preciso fosse, eles trucidavam, matavam e faziam tudo o que era necessário para que tivesse o pleno poder e para que o reino que eles estabeleciam fosse soberano e fizessem tudo quanto eles quisessem. Se passou também o Império Assírio e veio o Império Babilônico, considerado um dos maiores impérios da história humana, quando o mundo foi dominado por um rei chamado Nabucodonosor, cujo rei que pensava que tinha todo o poder e poderia decidir todas as coisas segundo a sua própria vontade, mas também o seu reino o seu reino também encontrou o seu fim, porque um novo reino surge entre os medos e persas, depois entre os gregos e depois entre os romanos, e nós vamos ver que diante do reinado do mundo dos homens, sempre há aqueles que querem dominar, não se importando a forma, a maneira, introduzindo as suas culturas pecaminosas, as suas filosofias de vida, as suas religiões deturpadas, sempre voltado para o materialismo ou com uma roupagem espiritual, mas nunca buscando o verdadeiro e buscando o senhorio de Cristo como Rei para as suas vidas. E diante de todos esses fatos, Deus nunca deixou de se manifestar entre os homens, porque Deus queria que os homens fossem governados não por um simples rei ou por um simples sacerdote, mas que fosse governado pelo próprio Deus. E Deus levanta uma nação para que através dela fosse manifestada toda a sua vontade sobre a terra. Deus levanta Israel para que através dele o mundo pudesse ver o reino de Deus entre os homens, que eles seriam os representantes de Deus para a disseminação da sua palavra e do conhecimento de Deus sobre toda a terra. Mas esse povo também falhou. E Deus prometeu enviar Cristo, o Salvador do mundo, através desse povo. E esse povo recusou o seu Salvador e o crucificou na cruz do Calvário. E ali, pensando que estariam matando um simples homem, mas estavam ali tirando o reinado de Cristo, né, na fase humana, como eles pensavam, que talvez ele jamais seria, porque esperavam um governo totalmente poderoso, mas cumpriu-se ali a vontade de Deus também, porque Deus é soberano na história, e através da morte de Cristo trouxe salvação para todos os homens. E agora nós vamos ver Cristo implantando o seu reino sobre a terra. E é dentro desse conceito, dentro dessa introdução, que nós vamos entender que o mundo de Deus, ele está dentro do mundo dos homens. E a igreja é a expressão máxima do reino de Deus nesse mundo nos dias de hoje. Por isso, nós vamos ver Cristo falando aos seus discípulos lá em Lucas, no capítulo 17, versículo de número 20, que diz o seguinte: quando os fariseus interrogam Jesus sobre de quando haveria de vir o reino de Deus, Jesus responde a eles dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque estavam pensando que o reino de Deus seria mais uma potência, mais uma nação com potência para dominar os homens sobre a terra.
Jesus diz: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, o reino de Deus não vem agora de forma visível, não vem de forma que vai trazer dominação sobre todos os homens na parte econômica, política, física, geográfica. Nós vamos ver que o reino de Deus agora, ele vem primeiramente implantando esse reinado no coração do homem, porque o homem não poderá ver de forma visível esse reino, a não ser aqueles pelo qual são chamados, e chamados respondem com sua fé e aceitam participar desse reino. O reino de Deus já está entre nós através de Cristo, que manifestou-se entre os homens e se encarnou e se fez homem como todos os homens. Ou seja, como diz João no capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele é o Senhor, o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo implantou o seu reino entre os homens, mas não de forma visível, de forma invisível, para que os homens pudessem primeiramente aceitá-lo, não de fora para dentro, mas de dentro do seu ser, para que o reino fosse manifesto, para que todos conhecessem. E esse reino se manifesta hoje na manifestação da igreja verdadeira, não da igreja denominacional, mas da igreja invisível, da igreja que é o corpo de Cristo, da igreja que se manifesta fazendo a sua vontade em todos os lugares. Por isso, a mensagem desse reino disseminada pela igreja é dizer que o homem precisa se arrepender. Ele precisa ter uma modificação na sua vida. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter uma mudança de mente. Ele precisa abandonar o pecado. Ele precisa se voltar para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta para estar diante de Deus. O homem só consegue ser participante do reino de Deus nesse mundo presente quando ele entrega totalmente a sua vida para que Deus seja o Senhor da sua própria vida. Quando ele abnega a sua própria vontade e se debruça debaixo da vontade de Deus pelos escritos que nós temos na Bíblia Sagrada. Quando ele reconhece a soberania de Cristo sobre si e abandona todos os seus desejos e a sua forma de viver pecaminosa para viver em conformidade com Cristo. E é por isso que Cristo mesmo diz: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser participante do meu reino, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a expressão máxima da vontade de Deus, e isso é que faz nos sermos participantes da sua glória, do seu reino no presente século, aonde é manifestada a sua vontade, aonde o mundo conhece verdadeiramente Deus, não agora porque é um dominador, mas porque Cristo é manifestado na vida daqueles que realmente servem a Ele e vivem para Ele. E isso se dá pelo arrependimento, pela fé na obra expiatória e redentora de Cristo, que pode restaurar o homem da sua vã maneira de viver, para viver agora num mundo glorioso, voltado em fazer a vontade de Cristo, para que seja manifesto o seu reino sobre toda a terra. Quando Cristo inaugura o seu ministério, nós conhecemos lá em Mateus, através do capítulo 5 até o capítulo 7, a forma como o seu reino seria manifesto nesse mundo. E ele lá no Sermão do Monte, como é conhecido, Cristo revela a ética de como é o seu reino e de como é a moral do reino de Deus que deve ser espalhada, ditada e manifesta entre os homens. E dentre as orientações que ali foram feitas, dentro das prerrogativas do reino de Deus, nós vamos ver em Mateus no capítulo 5, 21 e 22, que o homem precisa controlar a sua ira,
no capítulo 5, 27 a 28, o homem precisa fugir de toda imoralidade sexual, que o casamento dentro desse reino ele é considerado indissolúvel e que o falar do homem deve ser de uma forma honesta, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. E também não haver revanche ou revide com ofensas e iras contra outros homens, para mostrar a bondade e a graça de Deus manifesta entre o seu reino. É necessário a esmola, a oração, o jejum, a partir de um coração sincero e não apenas de uma formalidade. É necessário que haja uma advertência para aqueles que proclamam um falso evangelho, para que eles se convertam e vivam o evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo. E o homem é exortado a viver uma prática desses valores para que o reino de Deus seja manifesto e para que quando os homens olhem para a igreja e olhem para nós que somos a igreja, possam realmente entender que o reino de Deus é diferente do reino do mundo, do reino dos homens. Esta então é a vontade de Deus, que o seu reino seja manifesto. E há muitas bênçãos dentro desse reino. E esse reino, ele cresce, ele sobrepuja tudo aquilo que o reino dos homens praticam. Por isso, os dois reinos, eles não se misturam. Porque o reino dos homens busca seus próprios proveitos e seus próprios deleites. O reino de Deus os homens buscam dentro do reino de Deus fazer a sua vontade e andar segundo a sua característica própria e viver segundo o próprio conceito de Deus e o seu próprio caráter. Nós vamos ver que as bênçãos no reino de Deus são genuínas e são promissoras e são eternas. E dentro delas eu quero apenas citar duas, como está na nossa revista, na qual nós estudamos durante todo esse trimestre. A primeira bênção que alcançamos dentro do reino de Deus é a remissão completa do pecado. Aqui há uma promessa do resgate da alma, do espírito e do corpo do homem, para que ele possa viver em santidade de Deus e ter uma promessa de vida eterna. A remissão do pecado e a remissão dos pecados faz-nos sermos semelhantes a Deus, e a promessa é essa, de estarmos e vivermos com Ele para todo sempre. Em Gálatas, Paulo fala a respeito disso, que nós não devemos viver como meninos inconstantes, reduzidos à servidão dos primeiros rudimentos, ou seja, de vivermos como os homens lá fora vivem, mas nós devemos viver agora debaixo da orientação e dos ditames da palavra de Deus, que produz vida em nosso coração. Não podemos retroceder a nossa vida em praticar o que o mundo pratica, que o reino dos homens praticam, em detrimento do reino do próprio Deus. E foi por isso que Deus enviou seu próprio Filho a esse mundo, para redimir esses homens e para arrancar do mundo dos homens, do reino dos homens, e criar para si o seu próprio reino, cuja os homens que antes pecadores e perdidos e praticando todas as espécies de males, agora voltam-se para Deus para viver de uma vida diferente, viver uma vida santa, uma vida separada para fazer a vontade de Deus com seus próprios corpos. A morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição do pecado e libertou o homem do reino dos homens. Porque esse reino aparentemente é prazeroso, mas ele é destruidor. Esse reino dos homens não promove a vida, pelo contrário, ele promove a morte. O reino dos homens traz a destruição não somente material, mas física e espiritual para aqueles que vivem dentro desse reino. Mas através da morte de Cristo, expiatória de Cristo, essa maldição que está dentro do reino dos homens, agora se torna em bênção através de Cristo Jesus, que trouxe vida e vida com abundância.
E o reino das trevas não tem poder sobre aqueles que se debruçam em Cristo, porque a promessa da remissão é libertar o homem do poder do pecado para viver uma vida de exclusividade para Deus. E a promessa é que aqueles que assim fazem estão livres da morte para viver eternamente com o Senhor. Um segundo aspecto que nós temos dentro das bênçãos na vida do reino é sermos adotados e sermos herdeiros com Cristo. Éramos estranhos, ou seja, os homens que vivem dentro do reino dos homens são estranhos e são inimigos ao próprio Deus, porque praticam tudo aquilo que é detestável por Deus, porque vivem num mundo de treva, fazendo a vontade da carne e a vontade do seu próprio ego, e não se libertam e nem podem se libertar pelas suas próprias forças para viver uma vida de santidade de Deus, porque eles são dominados pelo reino que os impõe e por Satanás, que é o rei e o príncipe desse mundo. Mas agora que nós somos filhos e reconciliados, para aqueles que aceitaram ao Senhor como o seu eterno Salvador, foram reconciliados em Deus por Cristo e nos concedeu a dádiva de sermos filhos de Deus e com uma nova imagem, a imagem resgatada, perdida dentro do reino dos homens, que passam agora a viver em novidade de vida e terão a imagem agora de Cristo nos seus corações. Resultado disso, pela adoção, que agora não somos filhos do mundo, mas nós somos filhos e herdeiros de Deus por Cristo Jesus. E nesta herança estão inclusas todas as promessas que foram feitas a Abraão. A vida eterna, conforme está em Tito, no capítulo 3, versículo de número 7, e a transformação da nossa vida para sermos eternamente filhos de Deus para louvor da glória do próprio Deus. O propósito da remissão de pecados e a filiação e a herança que nos está proposta não tem outro alvo senão glorificar o próprio Deus, que resgata o homem da sua vã maneira de viver para torná-lo de um pecador, de um perdido, em filho e herdeiro para toda a eternidade. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui nesse mundo presente. E nós somos as testemunhas vivas de Cristo, que realmente fomos transformados e que hoje nós não vivemos mais debaixo da ordenança e do reinado do mundo dos homens. Apesar de vivermos aqui, temos a nossa participação na nossa cidade, na nossa cultura, temos participação na nossa vida diária, como todos os seres humanos, mas nós não somos guiados pela sua vontade, nós não somos guiados pelas suas leis, nós não somos guiados pelos seus desejos, como estudamos nas lições anteriores, seja no aborto, seja na ideologia sexual e tantas outras aberrações que acontecem. Nós não temos por medida as leis impostas pelos homens, mas nós temos no nosso coração escrito a lei de Deus para vivermos uma vida santa, separada, para estarmos aqui sendo testemunhas fiéis daquilo que realmente é o reino de Deus entre os homens. Dentro desse conceito, nós vamos ver que há os males que o reino de Deus provoca dentro desse mundo. Primeiro é a escravidão do pecado. Os homens não conseguem se libertar do pecado, porque quanto mais praticam, mais pecadores se tornam. Quanto mais se sujam, mais sujam ficam. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. O pecado impede a aproximação entre o homem e de Deus, porque o homem ele é subjugado pela sua carne, ele se entrega à desonestidade, à injustiça, à glutonaria, ao álcool, à nicotina e aos demais vícios que provocam um certo contentamento,
provoca um certo furor no seu corpo físico, na sua carne, porém ele está morto diante de Deus e não consegue se libertar porque não tem força nem conhecimento para que possa se libertar do poder do pecado. Assim é o mundo. E por praticarem isso e estarem perdidos, automaticamente a própria palavra nos diz que eles são filhos da ira e estão debaixo de uma condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos seus desejos da carne são natureza filhos da ira. Isso está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo de número 3. As inclinações da carne, como está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 3 a 6, diz que essas inclinações são carnais, são impuras, são avarentas, são idólatras, e que sobre esses que tais praticam esse tipo de essas atitudes resultam em serem consequentemente filhos da ira de Deus e são taxados como filhos da desobediência. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no unigênito nome ou no Filho do próprio Deus. E o homem, ele não é condenado por Deus pelo pecado que pratica, porque todos são pecadores. Mas os homens são condenados por Deus por não aceitarem o livramento que Deus providenciou ao homem, que é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque se o homem aceita a Cristo, seus pecados são perdoados. Eles deixam de pertencer ao reino das trevas, ao reino desse mundo, para pertencer o glorioso mundo de Deus e o seu reino que já está entre os homens. Por isso, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Nós não vamos dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus não é geográfico, ainda não é tempo. Vai chegar o tempo em que o reino de Deus vai se estabelecer na face da terra. Mas ainda o reino de Deus ele é invisível. Ele é aceito pela fé, pela crença no Filho de Deus, pelo propósito e pelos planos de Deus na vida dos homens, para resgatar o homem da sua vã maneira de viver, para viver num mundo diferenciado, um mundo onde o homem possa ter uma comunhão perfeita com o seu Criador. E essa comunhão se dá através de Cristo, o nosso Salvador, que se fez pecado por nós, redimiu-nos do pecado para que nós pudéssemos estar vivos diante de Deus. Hoje, o nosso preço para pagar a nossa remissão, ela se tornaria impossível aos nossos próprios olhos e às nossas próprias forças. Mas Cristo fez isso por nós. E somente a fé no Filho de Deus pode nos resgatar do mundo dos homens e nos colocar no reino de Deus. O mundo está um caos. O mundo caminha para a perdição. Mas aqueles cuja vida está em Cristo Jesus será eterna e herdará a vida eterna para viver eternamente em paz com o seu Criador. Por isso vale a pena estarmos com Cristo Jesus, porque os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Mas os valores cristãos devem ser observados por todos nós, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Porque nós não somos filhos das trevas, mas nós somos filhos da luz. Nós não somos participantes do reino do mundo, mas nós somos participantes do reino de Deus. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a nossa vida e continuando sendo sal da terra e luz do mundo, porque pertencemos ao reino de Deus. Deus abençoe a todos nesse trimestre que se termina, nessas grandes lições que tivemos durante todos esses meses, sabendo que o império do mal, o império da Babilônia, impera nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo porque pertencemos ao reino de Deus. Deus abençoe a sua vida.